Os melhores palpites e análises da NBA você encontra aqui mesmo. Hoje é sabadão e a gente tem 9 jogos pela rodada. Ontem a gente gabaritou, acertou todos os palpites de todos os jogos e hoje eu quero gabaritar de novo. Então, vem comigo depois da vinheta para os melhores palpites desse sabadão da NBA. Bora lá! Fala pessoal, eu sou o Binão e é um prazer trazer mais um vídeo com os melhores palpites e análises da NBA aqui pra vocês. E galera, que gabaritada ontem, 6 jogos, 6 palpites e 6 acertos, tá? 6-0 na rodada de ontem, a gente forrou muito. E hoje a gente tem 9 jogos recheados aí de oportunidade, com muito palpite bom, muita entrada interessante. E para você que também gosta de palpite em jogador, múltipla e bingo, eu solto tudo isso de graça no meu grupo. Inclusive a gente começou a fazer um desafio de alavancagem lá de 10 para mais de R$1.000 com a NBA em apenas 10 dias, tá? Então, ó, já entra lá no grupo gratuito, é o primeiro link da descrição e vem pegar as entradas de hoje. A gente tá forrando, ontem foi 6-0 nas análises, muito green no palpite de jogador, green no dia 1 da alavancagem, então já sabe, né? Bora analisar agora todos os palpites, todos os jogos do dia de hoje, né? E para você que quiser mais palpite, já cai lá para dentro do grupo. É o primeiro link da descrição. Entra lá para não perder nenhuma entrada de hoje, porque hoje o dia promete, tá? O dia vai ser muito bom. E galera, então, bora analisar o primeiro jogo dessa rodada. Vamos lá! E galera, agora a gente fala de Utah Jazz versus Dallas Mavericks. O Utah Jazz que chega para esse jogo em um momento bem delicado, perdendo 8 dos últimos 10 jogos e mostrando uma defesa muito vulnerável. O time até produz ofensivamente em média, mas sofre demais do outro lado da quadra. Um time que permite quase 130 pontos por jogo. É o pior time da liga em defesa, tá? E fora de casa essa situação só piora. Além disso, galera, o time do Utah Jazz vem extremamente desfalcado para hoje, sem Lauri Markkanen e Walker Kessler, o que compromete tanto o ataque quanto a proteção do aro. Isso deixa o time ainda mais exposto contra um adversário que já mostrou uma clara superioridade no confronto direto recente. Já do outro lado, o Dallas Mavericks vive um momento irregular, mas segue muito mais forte quando joga em casa. 12 das 16 vitórias vieram do American Airlines Center, da casa do Mavericks. E mesmo com ausências importantes, o time de Dallas mostrou no último duelo contra o próprio Jazz que consegue controlar o ritmo, explorar as fragilidades defensivas do adversário e construir uma vantagem confortável. E galera, o histórico em casa, o momento defensivo do Utah Jazz e o confronto direto recente aponta para mais um jogo controlado pelo time da casa, tá? O Utah tá com a defesa muito ruim e o meu palpite para hoje então vai ser Dallas Mavericks para vencer a partida de hoje, beleza? Então vou com a vitória do Dallas Mavericks aqui e bora analisar o segundo jogo do dia. Vamos lá! Agora a gente vai falar de Phoenix Suns contra New York Knicks. E galera, o Knicks chega pressionado por uma sequência negativa, perdendo 7 dos últimos 9 jogos e agora encara um adversário perigoso em um momento complicado de elenco. A ausência de Jalen Brunson muda completamente a dinâmica ofensiva do time, já que ele é o principal criador, pontuador e organizador. E mesmo com bons números ofensivos gerais, o New York Knicks vem sofrendo muito defensivamente, especialmente contra equipes com campanha positiva. Além disso, o time tem falhado constantemente em cobrir handicap nesse tipo de cenário. Já o Phoenix Suns, por outro lado, vem sendo extremamente consistente na temporada, principalmente contra o handicap, tá? Já são 28 coberturas em 41 jogos, é o melhor índice da NBA. Mesmo vindo de uma derrota, a equipe mantém equilíbrio dos dois lados da quadra com uma boa defesa e uma intensidade constante. E galera, a gente já teve esse confronto recentemente, o Phoenix Suns saiu vencedor. Sem Jalen Brunson, o New York Knicks perde muito poder de decisão no clutch, o que abre espaço para um jogo competitivo do início ao fim. E o Phoenix Suns, no papel de azarão, tem uma grande vantagem aqui. E é por isso que o meu palpite para esse jogo, então, vai ser Phoenix Suns, mais 7.5. O Suns pode perder por até 7 pontos que a gente pega o green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com o Phoenix Suns aqui e bora pro terceiro jogo do dia. Vamos lá! E galera, agora a gente vai analisar o confronto Boston Celtics e Atlanta Hawks.
E galera, o Celtics chega mais uma vez como um time extremamente confiável, mesmo com alguns desfalques. A equipe venceu 17 dos últimos 24 jogos e segue com uma identidade defensiva muito clara, cometendo poucos erros e controlando bem o ritmo das partidas. E mesmo sem Jason Tatum, o time segue competitivo graças à profundidade de elenco e ao grande momento de Jaylen Brown, que assumiu esse protagonismo aí. Além disso, galera, o time de Boston lidera a liga em menor número de turnovers, o que faz muita diferença contra equipes que gostam de acelerar, que é o caso do Hawks. E o Atlanta vive o cenário oposto. São 15 derrotas nos últimos 22 jogos, uma defesa que sofre muito e um elenco mais desfalcado, sem Porzingis ainda, tá? E apesar dos bons números ofensivos, o time não consegue sustentar consistência ao longo dos jogos. E mesmo com o histórico recente equilibrado no confronto direto, o momento atual e o contexto de elenco deixam o Boston em uma clara vantagem. O Atlanta Hawks passou por várias trocas, trocou Trae Young, o time ainda precisa se encontrar e é por isso que o meu palpite para esse jogo então vai ser Boston Celtics para vencer a partida de hoje, beleza? Então vou com a vitória do Celtics aqui e bora analisar o próximo jogo do dia. Vamos lá! E agora a gente vai analisar o confronto Indiana Pacers contra Detroit Pistons. E aqui a gente tem um confronto que chama atenção pela linha inflada, tá? O Pistons vive aí uma grande fase, venceu 13 dos últimos 19 jogos e é extremamente sólido defensivamente, especialmente em casa. O time lidera a liga em tocos e em menos assistências cedidas aos adversários. Porém, o estilo do Pistons não é um estilo de atropelar, tá? Muitas vitórias vêm em jogos mais controlados, físicos e um ritmo cadenciado. E isso aparece claramente na tendência recente de under e na dificuldade do time em cobrir handicaps muito altos. E o Pacers, apesar da péssima campanha geral, vive o seu melhor momento recente, vencendo 4 de 5 jogos, cobrindo handicap com frequência, e mesmo desfalcado, o time tem competido melhor quando entra como azarão. Então, galera, com a tendência de um jogo mais truncado, uma dificuldade do favorito em abrir uma grande vantagem, o valor está claramente ao lado do handicap, que está muito alto. E isso, para mim, é uma das melhores entradas para hoje, tá? A linha está realmente gigantesca e, como eu falei, o time do Pistons não é aquela equipe que passa o trator de uma vez. É sempre um jogo mais físico, mais cadenciado, e é por isso que o meu palpite vai ser Indiana Pacers, mais 17,5. O Pacers pode perder por até 17 pontos, que a gente pega o green nessa entrada de hoje, é muito ponto. Então, vou com Indiana nesse super papel de azarão e bora analisar o próximo jogo do dia, tá? Aqui eu vou com o Pacers e bora lá! E agora a gente vai falar de Minnesota Timberwolves contra San Antonio Spurs, rapaziada. E o Timberwolves vem aí bem nessa temporada, mas chega para esse jogo de hoje, pessoal, em um contexto muito desfavorável. É o segundo jogo de um back-to-back fora de casa e sem Anthony Edwards, o que foi decisivo no último confronto direto entre as equipes. E no último jogo, Julius Randle precisou carregar o time ofensivamente, o que aumenta ainda mais o desgaste físico. Sem Edwards, galera, o Minnesota perde muito poder de decisão, principalmente no final das partidas, aquele momento clutch. E o Spurs, por outro lado, chega descansado, confiante e forte depois de uma vitória dominante sobre o Bucks. O time mostrou intensidade, profundidade e controle total do jogo, especialmente no terceiro quarto. O histórico em casa contra o Timberwolves é extremamente favorável e o contexto físico de elenco pesa muito a favor do time da casa. E é por isso que o meu palpite para esse jogo então vai ser San Antonio Spurs, menos 2,5. Eu vou com o Spurs para vencer por pelo menos 3 pontos de vantagem, que a gente pega o green nessa entrada de hoje, beleza? Então vou com o Spurs aqui e bora para análise do próximo jogo do dia. Vamos lá! E galera, agora a gente vai analisar o confronto Oklahoma City Thunder contra Miami Heat. E pessoal, o Oklahoma City Thunder vive um momento absurdo. São 9 vitórias nos últimos 11 jogos e 5 vitórias consecutivas, com destaque absoluto para a defesa. O time lidera a liga em pontos sofridos e em saldo médio de pontos por jogo. E mesmo em noites ofensivas mais discretas, o Thunder controla o jogo com defesa, intensidade e profundidade de elenco. No último jogo, dominou o quarto período e transformou um jogo equilibrado em uma vitória muito confortável.
Já o Miami Heat vive o oposto, perdeu 4 de 5 jogos, vem um colapso claro no último quarto aí contra o Celtics, mesmo abrindo uma grande vantagem. A equipe segue instável, sem conseguir manter ritmo e confiança. A gente já teve esse confronto recentemente, com uma vitória tranquila do Thunder, e o cenário atual aponta para algo semelhante. Então, meu palpite aqui vai ser Oklahoma City Thunder, menos 5,5. O Thunder deve vencer por pelo menos 6 pontos de vantagem esse jogo de hoje que a gente pega o Green. Então, vou com o Thunder aqui e bora pro próximo jogo do dia. Vamos lá. E agora bora para análise do próximo jogo aqui. E ó, não esquece que tá rolando o desafio de alavancagem de R$10 para mais de 1.000 lá no meu grupo gratuito. É o primeiro link aqui da descrição, então já entra lá. Galera, então vamos falar de Golden State Warriors contra Charlotte Hornets para agora, tá? E galera, o Charlotte Hornets chega embalada por uma vitória ofensivamente absurda contra o Lakers, com aproveitamento altíssimo e grande volume na bola de 3. Porém, historicamente, esse time sofre muito depois de vitórias, especialmente contra equipes da divisão do Pacífico. Defensivamente, o time do Hornets segue muito preocupante com números, tá? Cedendo muitos lances livres e pouquíssima capacidade de gerar roubos de bola. Isso pesa bastante contra um adversário que vive do volume ofensivo. Já o Golden State Warriors vem de boa fase, venceu 4 dos últimos 5 jogos e mostrou poder de reação impressionante no último jogo, revertendo uma grande desvantagem com domínio total no segundo tempo. Jogando em casa, com histórico amplamente favorável no confronto direto e matchup ofensivo muito positivo, o Warriors aparece como o lado mais confiável aqui. E é por isso que o meu palpite para esse jogo de hoje vai ser Golden State Warriors, menos 2,5. Ou seja, o time do Warriors deve vencer por pelo menos 3 pontos de vantagem, que a gente pega o Green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com o Golden State Warriors aqui e bora analisar o próximo jogo do dia. Vamos lá! E galera, agora a gente vai para análise Washington Wizards contra Denver Nuggets. E pessoal, o Washington Wizards vive aí um momento muito ruim, perdeu 6 dos últimos 7 jogos e chega para esse duelo no segundo jogo de um back-to-back. Fora de casa, extremamente desfalcado. Esse time tem o pior saldo de pontos de toda a NBA e sofre demais nos rebotes e na defesa em geral. E desde a saída de CJ McCollum, a equipe não conseguiu se reorganizar e a ausência de várias peças importantes limita ainda mais o que já não é nada competitivo. E o Nuggets, mesmo sem Jokic, está vivendo uma excelente fase. Jamal Murray assumiu o protagonismo total e o time lidera a NBA em pontos por jogo. Jogando no Ball Arena, na casa do Nuggets, eles costumam impor ritmo forte desde cedo. E a diferença de momento, elenco, organização aponta para um jogo controlado e com margem confortável para o time da casa. Então, meu palpite para esse jogo vai ser Denver Nuggets menos 8,5. O time do Nuggets deve vencer por pelo menos 9 pontos de vantagem, que a gente pega o Green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com o Denver Nuggets aqui e bora para a próxima análise do dia. Vamos lá! Agora bora para análise do último jogo do dia. Se ainda não deixou um like e se inscreveu no canal, já faz isso aí, é um clique, é de graça para você e me ajuda muito, beleza? Galera, e agora vamos falar de Los Angeles Lakers contra Portland Trail Blazers para finalizar por aqui. E galera, o Lakers chega em clara queda com 4 derrotas em 5 jogos e problemas evidentes de consistência. E mesmo quando começa bem, como no último jogo, o time sofre apagões defensivos e não consegue sustentar a vantagem. A ausência de peças importantes, incluindo Doncic e Reeves, reduz drasticamente o poder de criação e aumenta a dependência de LeBron, especialmente fora de casa. Já o Trail Blazers vive uma grande fase. O time venceu 8 dos últimos 11 jogos e mostrou novamente a capacidade de decidir no último quarto, tá? Jogando no Moda Center, em casa, o time cresce e tem dominado jogos noturnos. E com um momento muito superior, mais organização, o time de Portland aparece como o lado correto para escolher aqui. E é por isso que o meu palpite para o último jogo do dia vai ser Portland Trail Blazers para vencer
a partida de hoje, beleza? Então, vou com a vitória do Blazers aqui e bora finalizando as nossas análises de hoje. Lembrando que lá no meu grupo gratuito tá rolando o desafio de alavancagem de 10 para mais de 1.000 em 10 dias com a NBA. Ontem a gente já fez o green certíssimo no primeiro palpite, então já entra lá que ainda dá tempo de participar. É o primeiro link aqui da descrição, então bora finalizando por aqui hoje. Se gostou, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada, porque todo dia tem análise por aqui, tá? Muito obrigado por terem assistido, pela confiança de mais um dia e até amanhã. Tchau, tchau!